Olá pessoal, bom dia. O nosso projeto é Sistema de Gestão para Clínica de Estética. Esse semestre a gente pegou a nossa madrinha, a Essence Spa, que é uma clínica de estética. Eu sou a Tainara, essa é a Evelyn. A Aline teve que faltar hoje por motivos médicos. O Lucas e o Luhan. Bom dia. Bem, o sistema da Essence Spa, ele foi criado para substituir os processos manuais da clínica com alguns recursos. Ele também promove a eficiência e melhoria do atendimento. Alguns dos recursos listados são centralizar informações, automatizar rotinas, redução de falha e retrabalho, otimização de controles. A nossa justificativa e objetivo é melhorar os processos administrativos e operacionais da clínica. Alguns dos nossos recursos listados acima estão ali, que eu acabei de dizer. Objetivo geral. Bom dia, eu sou a Evelyn. Vou falar um pouquinho agora sobre os nossos concorrentes. Aqui eu tenho três, né? As três, acho que a maioria conhece, né? Mesmo que ela seja uma empresa voltada para varejo, comércio, ainda é um sistema de gestão. Então, levando ela para a nossa área, o ponto forte dela seria esse controle fiscal e financeiro, só que o ponto fraco seria a falta de módulos específicos, questão de procedimento, de pacote. E também, além disso, a parte de personalização, acho que seria uma questão, porque a ST3 é muito fixo, né, o design delas. E a gente sabe que o cliente gosta de ter a empresa dele do jeito dele, com a cara dele, então acho que seria uma questão. MP Sistemas Jaú é uma empresa daqui também. Ela desenvolve softwares personalizados, só que também carregando os mesmos pontos fortes e fracos da ST3. Já a Gestec, ela é uma empresa especializada em gestão de clínica. Então, ela, diferente das outras, ela tem essa funcionalidade específica. Procedimento, venda, tem todos esses módulos que as outras não têm. Só que o ponto fraco dela seria o alto custo e a complexidade dela. Bom, contratempo assim, a gente usando a engenharia reversa, as nossas soluções são o quê? Um sistema que seja feito sob medida para cliente, que não seja complexo, que tenha uma interface fácil de navegar, limpa, que não tenha um custo, que seja no máximo um custo moderado, não seja tão alto, e que a nossa equipe possa fornecer um suporte ágil e direto ali para ela a todo momento. Bom, e aqui a gente tem o nosso modelo de negócio, nosso resumo. Então aqui eu começo falando sobre a proposta de valor, que seria o atendimento personalizado do cliente, que ele pode escolher com quem ele quer ser atendido, pelo celular, pelo notebook, de onde ele estiver. A questão de lembretes automatizados também para a nossa cliente, para diminuir esse trabalho manual. Segmento de cliente. A gente, basicamente, seriam pessoas que buscam valorizar o autocuidado, a autoestima por meio da estética. Relacionamento com o consumidor também seria praticamente a mesma coisa, atendimento humanizado, visando diminuir esse trabalho manual do nosso cliente. Canais, até então, e ainda é uma das maiores dores atualmente da empresa, seria ser só o WhatsApp. Então, junto com o WhatsApp e o Instagram também, a gente quer implementar esse site para que possa dar uma equilibrada. Fluxo de receita, a gente quer comercializar o nosso software e criar assinaturas mensais para manutenção dele. A atividade-chave seria o desenvolvimento, a manutenção e o suporte desse projeto, tanto para o usuário quanto para o cliente. Parceiros, a Fatec Jaú, principais recursos, computadores, nós, né, os desenvolvedores e computadores,
E a estrutura de custo, né, que seria o nosso salário, né, de colaboradores, a estrutura, a infraestrutura, custo que a gente vai ter usando computadores, né, internet, nosso tempo e licenças e taxas, né, para algumas atividades específicas que seria necessário. Os nossos requisitos de software, agora eu vou falar dos requisitos funcionais, tá pegando bem aí? Claro. O cancelar sessão pela parte do esteticista e do cliente, o nosso acesso à agenda individual do esteticista, que ele vai poder organizar melhor as consultas que eles têm na semana, no mês. Isso aí. Escolher o esteticista, dependendo do procedimento que o cliente vai fazer, que ele escolher, ele vai ter um drop-down com os esteticistas que ele vai querer fazer o procedimento. O envio de notificações e lembretes para o cliente, caso ele esqueça sobre alguma consulta, caso ele simplesmente decida fazer outra, ele vai ser notificado que ele já tem alguma consulta naquele dia, naquela semana. Personalização. Integração de redes sociais e aplicativos, que a gente vai poder integrar com o WhatsApp, o Instagram, para poder promover, para os clientes poderem ver, a gente ter um acesso a eles. E a permitir a autonomia do administrador. Ele vai poder alterar alguns recursos, ajustar regras, algumas coisas do sistema. Os requisitos não funcionais da segurança, a gente vai exigir o login com senha válida, senha e login válido. A usabilidade e o desempenho, que é o básico. Nosso desempenho, a gente vai querer que o site abra, ou o aplicativo também, já que nós vamos integrar com o aplicativo em tempo mínimo. Nossa usabilidade, o cliente, ele vai poder, um cliente que nunca usou na vida o sistema, a gente pretende fazer com que o sistema seja intuitivo bastante para que, mesmo sem algum treinamento prévio, ele consiga fazer algum agendamento em pelo menos 3 minutos. Personalização da interface por parte do usuário. Alguns usuários podem ter algum problema visual, então eles vão poder mudar a cor do sistema, em caso de daltonismo, aumentar a cor do texto. Experiência do usuário. Pela experiência do usuário ser intuitiva e prática, a gente pretende deixar ela o mais agradável possível para poder ter um retorno dele, uma fidelização do usuário. Segurança, todos os dados de pagamento vão ser criptografados para a segurança do usuário. Responsividade, o nosso site vai ser responsivo e vai ter versão para desktop e mobile. Nossa viabilidade técnica se mostrou tecnicamente viável pelos nossos recursos que nós temos agora. E o nosso tempo de desenvolvimento está evoluindo com a nossa evolução aqui no curso de DSM da FATEC. Nosso conhecimento em programação, de gerenciamento e conhecimento técnico nos recursos necessários. Nossa viabilidade financeira mostrou que, com a compra do nosso sistema, em média de até 1 ano de uso, tem retorno financeiro. A nossa viabilidade operacional, nós temos os nossos recursos ali listados. Nossa viabilidade de mercado, os concorrentes que a Evelyn já tinha mencionado anteriormente. Bom dia, agora eu vou apresentar sobre o Trello. O Trello a gente definiu a nossa... definiu os itens que a gente precisa entregar e a data que eles precisam ser entregues. Também dá para definir os itens que já estão feitos ou os que ainda precisam ser feitos. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre design. A gente optou essa paleta junto com a nossa cliente, a família do Verde Água, do Verde, usando a psicologia das cores, né, porque ela, querendo passar a questão de saúde, de bem-estar, de autocuidado, higiene. Então a gente optou por essas cores. Na questão do logotipo também seguindo a mesma lógica, usando traços finos para trazer elegância. Bom, basicamente seria isso.
E na tipografia, a gente usou, tanto no título quanto nos textos, a fonte Roboto. Agora eu vou apresentar o nosso protótipo, feito no Figma. Aqui está as telas mostradas todas, né? Agora eu vou apresentar elas. Aqui, primeiro é a tela inicial, quando o usuário entra pela primeira vez. Para ele ter a opção ou de se cadastrar ou de entrar com o login que ele já tem. Clicando aqui em cadastrar. Vai abrir a tela de cadastro, onde ele coloca as informações, o nome, o e-mail, o telefone, a data de nascimento e a sua senha. Ou ele pode já vir aqui e clicar em entrar. Depois de clicar no cadastrar, vai abrir a tela inicial já com ele logado. Agora, clicando em procedimentos, vai abrir a tela todos os procedimentos que a clínica oferece. Depois de escolher o procedimento que ele quer, ele pode clicar aqui em Agende seu momento, onde vai abrir a tela de marcar a consulta dele, onde ele pode colocar os dados que estão pedindo. Depois de colocar os dados, ele pode colocar marcar agora, que vai abrir uma tela de confirmação dos dados dele e dos dados do agendamento. E aqui uma mensagem falando que ele tem até 24 horas para cancelar o agendamento dele. Voltando para a página inicial, clicando aqui em sobre, vai abrir um breve texto sobre a Essência Spa. Clicando em desenvolvedores, vai abrir na tela falando sobre nossas imagens, os nossos nomes e aqui embaixo um breve texto sobre a nossa motivação para fazer esse API. Por último, clicando em equipe, vai aparecer toda a equipe da Essência Spa. E clicando aqui em Explore Mais, vai abrir a tela de algumas fotos sobre os procedimentos e sobre a clínica. E agora indo para o perfil. Essa tela de perfil, você vai poder mudar algumas informações do seu perfil ou imprimir atestados, boletos ou relatórios. Clicando em consulta, vai aparecer todas as consultas que você tem marcadas. Em fidelização, vai abrir o seu perfil sobre fidelização, onde você pode ver todos os benefícios que você tem dentro da empresa, como o cartão fidelidade. E por último, você clica na homepage, ele volta para a tela inicial, ou clicar em sair, ele sai do seu perfil. É isso o protótipo. Antes de mostrar o site para vocês, eu queria só falar que o sistema de gestão, a gente quer abranger para todos os próximos semestres
a parte de pagamento, mas nesse semestre a gente focou mais na parte do agendamento. Aqui o site foi hospedado pelo GitHub no Vercel. Essa aqui é a nave, página... Ah, tá na errada, né? Aqui. Essa é a nave, página inicial, procedimentos sobre desenvolvedores e equipe. Aqui nos botões entrar e cadastrar, a gente criou um modal para o cliente conseguir se cadastrar. Se ele já tiver conta, ele pode clicar em entrar. Assim que ele clicar em entrar, já muda aqui com a foto do perfil, que vai ter os agendamentos dele, os dados, alterar senha ou sair. Na landing page, aqui a gente colocou um carrossel com 3 imagens. Não sei se vai passar. Demora um pouquinho, mas é um carrossel que está funcionando. Os procedimentos da clínica, mais procedimentos, um pouquinho sobre a clínica, mas se clicar no Explore Mais, tem mais informações sobre a clínica. Voltando para a página inicial. Aí tem o marcar consulta, endereço, enviar e-mail, telefone e o footer. Aqui nos procedimentos, tem um pouquinho mais sobre os procedimentos, os valores, para os clientes saberem quanto custa. Todos esses botões no footer, ver todos os serviços, vai para a página dos procedimentos. No Agende Seu Momento, como o Lucas tinha mostrado no Figma, vai para a parte de marcar a consulta, que ele tem que colocar o nome, vou colocar um exemplo aqui, o WhatsApp para enviar o lembrete, ele vai selecionar um procedimento, ele pode escolher a esteticista, marcar a data, que com o banco de dados no próximo semestre, né, a esteticista consegue colocar as datas que ela tem disponíveis, os horários. E o marcar agora, a gente colocou um modal de confirmação de agendamento. Um pouquinho sobre a nossa equipe. E no Conheça Nossos Projetos, abre direto no GitHub do projeto. E um pouquinho sobre a equipe da Essência Spa, as redes sociais de cada uma das esteticistas. E basicamente é isso, galera. Aqui no nosso Git a gente colocou a documentação do projeto. Vou colocar na... do site, a documentação no Git, a aplicação e tecnologias, a gente usou HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript para colocar as funcionalidades, Bootstrap e o Git para fazer o versionamento do código. As referências, os contatos, e é isso. Muito obrigada.
Parabéns, pessoal. O tempo ficou ok, porque teve um probleminha, né, de comunicação no meio, então cumpriram com o tempo também. Ui, desculpa, Alex. Alguma pergunta para eles, pessoal? Para essa equipe? Nós temos a Daniela aqui. Gostaria de fazer algum comentário? Espera aí que eu dou o microfone para você. Bom dia, pessoal. Na verdade, seria mesmo assim, os parabéns, né? Porque eu tenho acompanhado bem de perto, mas bem de perto mesmo, né? A pessoa fica até de madrugada, preocupada, pesquisando, perguntando. Às vezes, no meio de um procedimento, me liga para ter uma ideia do que colocar, se está legal. Em todo momento me perguntaram o que eu achava, se era aquilo realmente que eu queria. E como cliente, eu acho que isso é primordial, né? A gente contrata um serviço, o que a gente quer? Tentar traduzir para o prestador de serviço aquilo que a gente quer, né? E nem sempre isso é possível. Então, em todo momento, eles tiveram esse cuidado, né? É um projeto inicial que está nascendo, mas que está assim muito bacana. Eles têm ideias maravilhosas. Eles não fazem nada sem perguntar a minha opinião. E eu achei isso muito bacana. Parabéns. Professores, colegas, alguém gostaria de fazer um comentário, Anderson? Mais alguém? É uma equipe que está trabalhando, sim, concordo com a Daniela, trabalhando empenhada, né? Alguns precisam dar uns arrastão de vez em quando, mas acho que tem que pegar no tranco, né? E eu vejo muito potencial, né? Principalmente porque a gente tem uma aplicação, uma cliente em potencial aqui, que é para quem vocês estão desenvolvendo. Parabéns, viu? Obrigada, viu, Daniela?